Boa noite, Beatriz. E aí, Beatriz? Boa Boa noite. noite, tudo bom? Tudo bem? Eu tinha iniciado e encerrei e Foi porque eu voltei para a live. tentei acessar a primeira vez, aí eu não consegui não. Tá bom, vamos lá. Eu tinha dito na outra, mas como eu vou registrar aqui, porque essa live ela é salva na história da Feira de Empreendedor Digital por 24 horas e depois eu coloco lá no canal Inspiração Coruja lá no YouTube. Nós fizemos uma programação de lives agora no mês de março e a partir dessa semana ainda eu vou toda a programação de abril. As lives a gente iniciou pela Feira do Empreendedor desde janeiro, com o Felipe Getúlio, e desde então tem se intensificado, tem ficado legal, a gente está gostando muito de fazer esses bate-papos. Sempre são enriquecedores, a gente aprende bastante. E é voltado para o nosso público, né, da feira, e sempre tem muita coisa assim para agregar. O nosso tema de hoje será a importância dos alimentos na evolução da humanidade. A gente sabe que está vivendo um período bem crítico nesses dias. Eu acho que também você deve ter coisas para acrescentar para a gente, pelo menos passar esses dias assim mais ou menos tenso, né? Eu Menos quero tenso. desejar boa noite aí às demais que chegaram aí. O Marcos já colocou uma mãozinha e tal. Então fique à vontade, Beatriz, se apresente, mesmo sabendo que a maioria aí é seguidor seu, mas se apresente e inicie. Olá, só um minutinho. Eu achei super interessante essas lives, assim, porque a gente se sente bem confortável para, além de divulgar o nosso trabalho, as pessoas conhecerem mais um pouquinho da gente, né? A gente em casa. Uhum. Em É, casa. agora tem que ser assim, né? Agora tem nada de aglomeração, galera. Já falando aí, muita gente tá achando que é besteira, mas não é. Vamos cuidar. Não, a gente passa ali no centro, muita gente ainda não acordou para a realidade do caos. E por incrível que pareça, você acredita que esse vírus foi transmitido através da alimentação, o excesso de proteínas, né? E a má criação dos animais silvestres enjaulados acabou acarretando isso aí que a gente está apresentando hoje. Para você, um abraço aí, Emanuele. É, Cristiane Pessoa está na live também. Então, o que acontece? Você vê que o caos da humanidade é um inimigo invisível que foi um descuido na alimentação que começou. Para ver a importância que a nutrição vem tendo, né? Quem quiser perguntar também, pode falar aí. Vocês fiquem à vontade, viu? Nós estamos aqui para responder vocês. E vocês só têm a agregar mais ao nosso assunto aí de hoje. E pode mandar os coraçãozinhos aí que a gente gosta. Salve assim Gosto. color. Ó, Marília, só minha tia lá em Goiás assistindo. Ei, tia babona. Ô Todo mundo Beatriz, de quarentena. É bom fazer bastante live para ocupar o tempo da galera, né? E olha os muita gente. coraçãozinhos chegando. Valeu, É, Gabriel. Um beijo. de fato. Mas vamos lá, Beatriz. A gente fica muito preocupado com esses dias. Você acabou de dar uma informação, eu não tinha essa informação sobre a alimentação. Eu vi uns boatos aí falando sobre morcego, não sei o que, não sei o que. Eu não acompanhei, não busquei a veracidade disso. Já vi várias teorias a respeito desse vírus, mas em relação à alimentação, algumas pessoas podem assim, por que que a alimentação é voltada para o empreendedorismo e tal? Mas o recurso e a oportunidade que a gente tem e o tipo de estabelecimento que é voltado para a alimentação e todo esse trabalho que hoje os nutricionistas têm, a grande influência sobre porque a alimentação, eu posso dizer que tem influência sobre o comportamento, não é isso? Exatamente.
O comportamento das pessoas não pode deixar de estar de fora do empreendedorismo, entendeu? Interessante que a humanidade, na verdade, passa por várias adaptações constantes, né? E agora, como nós estamos de quarentena, o pessoal da academia que eu treino, a falar até um abraço aí para a galera do Power Move. Nós estamos treinando em casa, o nosso treinador está mandando os treinos e no grupo a galera está postando, o treino de hoje foi assim, e brincando, introduzindo os filhos na brincadeira. Tudo tem um porquê, né, Eduardo? Uhum. Em meio ao caos que vem acontecendo, as famílias estão se unindo mais. Porque o que eu vejo as pessoas têm tempo de sentar para almoçar com a família. Quanto tempo? Eu não falo nem assim, eu não vou nem muito longe, eu tiro por mim. Quantos dias que eu passei almoçando no trabalho ou deixando de almoçar para ir para outro trabalho? Porque eu trabalho, sou nutricionista clínica e de produção. E aí eu exerço as duas funções. Na empresa que eu trabalho, que na empresa nós terceirizamos refeições prontas para outras empresas e também como nutricionista clínica na Clínica Cuidar, aqui em Esperança. E eu não tinha tanto tempo como eu estou tendo agora de sentar e observar. A gente está fazendo. Eu estou na casa da minha mãe, porque minha casa ainda está em reforma, e eu estou tendo tempo, a gente senta na mesa, todo mundo come, brinca, e o tanto que a comida envolve o emocional das pessoas. E muitas vezes, né, nesse meio de. Muita gente vai aumentar o peso porque ficou em casa, porque ficou ansioso. As pessoas assim, têm a mania de comer as emoções. Eu tô contente demais, então vamos comer para comemorar. Porque eu tô triste demais, então eu vou comer porque eu tô triste. Então as pessoas estão comendo as emoções. E esse momento que estamos passando agora, de reflexão, seria a hora de começar diferente, porque muitas pessoas não começavam uma alimentação saudável porque não tinha tempo. E agora as pessoas estão com tempo de preparar a própria alimentação. Mas vamos voltar para a correria. Muita gente me pergunta isso. Vai, mas seus costumes vai voltar? Volta não. Porque quando o corpo se acostuma com o que é bom, a gente tira pelo treino. A galera está treinando em casa porque viu que a liberação de endorfina dos treinos faz falta, é um vício. Então, você que acostumou a comer sua salada todos os dias, preparada por você mesmo, que habituou a comer com sua família, aquela comidinha caseira de aquele arroz, aquele feijão, porque muita gente deixa de comer uma comida de panela assim, eu como um sanduíche na rua porque não deu tempo de almoçar um arroz com feijão, com a salada. E agora tem tempo. E quando o corpo se acostumar, ele vai sentir falta, vai começar a pedir. Que a gente também se acostuma com o que é bom. E tá na hora, tamo aí. Ó, Pablinho, um abraço pra minha prima lá do Goianésia, ó. Tá em quarentena em casa também, ó. Tem duas perguntas aí para você já. Ô, manda Viu? aí que eu nem acompanhei. Você lê aí pra mim, por favor. Então eu vou ler para você. Marcos está perguntando como sair da zona de conforto nessa quarentena e melhorar nossa qualidade de alimento para melhorar a nossa imunidade. Quais alimentações Ótima consumir? pergunta. Essa da imunidade, eu já vi cada absurdo sendo divulgado aí no WhatsApp, então fica à vontade. Daqui uns dias o povo vai achar até chocalho de cobra, né? Não, brincadeira, gente. Não tem chocalho de cobra. Só pode ser verdade. O som. O som falhou, Beatriz. Voltou ao normal? Voltou. Pronto. Muita gente me faz essa pergunta, eu tenho recebido no WhatsApp, tenho recebido no Instagram, e aí é uma infinidade. Então vamos lá, galera. Aumenta a imunidade, o exercício físico ele ajuda muito a liberar endorfina. Tem como fazer em casa? Tem. Vocês podem entrar até em contato. Não estou fazendo propaganda, é porque o cara é bom mesmo. Pode entrar em contato, ele está até assistindo a live aí com o meu treinador, o Alisson. Tem o Instagram da academia, ele manda seu treino, filma como deve ser feito e você faz em casa. Seguido de uma alimentação saudável. Por quê? Você está com a endorfina em dia, então o que acontece? Você pode aumentar a sua vitamina C.
Até porque se você vai estar treinando, e seu corpo vai exigir um pouco de uma alimentação melhor, né? E daí tu pode acrescentar o limão pela manhã em jejum, ele vai desintoxicar o seu organismo e preparar para o seu dia a dia. Só aquela a carga da vitamina C dele. Coloca umas gotinhas de extrato de própolis, vai aumentar bastante a sua imunidade. Suco de acerola, quem conseguir tomar sem açúcar, tem fruta, gente, que não precisa de açúcar. Porque as frutas, tem fruta que é bem doce. Tem uvas aí que vem aí que é açúcar puro, né? Não tem necessidade. A uva também tem uma substância chamada resveratrol e fortalece, inclusive, as nossas artérias. E outra coisa, Eduardo, não adianta as pessoas estar fazendo uma alimentação saudável e não tá com o pensamento positivo. Um abraço aí, ó, para Lenilson Souza, lá de Natal. Beijo, Lenilson. Não adianta você ter uma alimentação saudável e praticar exercício e não filtrar a sua mente. Porque o corpo, Eduardo, ele fica tóxico, ele diminui a oxigenação. Inclusive, esse problema que a gente está passando agora não está sendo fácil, tem muita gente tenso. Tem muita gente, tem muita fake news também, né? Tudo, o brasileiro também se aproveita de muita situação. É grave, é gravíssimo, gente. Vamos acompanhar, vamos usar máscara, vamos evitar. Tipo, alguém da casa vai no centro resolver alguma coisa, vai na farmácia, então liga para a família, vê o que todo mundo está precisando, vai lá, você está salvando a imunidade de casa, da galera de casa, de sair só um. Quando evitar os aglomeramentos aí, ó, supermercados, as filas lotadas, não, sem necessidade, né? E aí as pessoas tá criando aquele clima tenso, estão ficando tensas, a musculatura está tensa, você anda na rua, quando você encontra uma outra pessoa, as pessoas estão com medo. Tem que ter medo, tem, mas só que tudo na medida certa. Não adianta deixar o corpo tóxico. Senão, quando acabar isso aí, ó, Taliana, a psicóloga da clínica entrou agora, ela vai falar melhor do que eu, depois tem que marcar uma live com ela. Com certeza. Quando acabar esse negócio, que vai acabar, porque Deus é maior do que isso tudo, né? Tem uma força maior que rege todos nós, né? Eu acredito. Quando isso acabar, vai ter gente com problema aí com síndrome do pânico, com transtornos terríveis, inclusive na alimentação, porque vai ter muitos casos de compulsão alimentar e problemas psíquicos que foram criados em casa, né? Pois é, antes da gente começar aqui, eu estava numa outra live, quer dizer, numa live, era uma reunião por um aplicativo, com alguns professores do Rio de Janeiro. E impressionante o tamanho da preocupação com esse aspecto psicológico. Então, já que a Taliane está por aí, Taliane, né? Se quiser marcar para a gente bater um papo sobre isso, porque eu acho que a nossa geração nunca viveu uma crise tamanha. Eu acho que essa crise que a gente está vivendo, primeiro é inusitado, né? Contra um inimigo invisível. Mas na economia, o que ela está devastando, que vem aí a questão do emprego e tal, nós do empreendedorismo, cadê os clientes, cadê a movimentação da renda, cadê a geração de, de receita, né? Que está complicado. Então, isso vai gerar, quando passar essa crise, ela não vai passar, ela vai passar do aspecto do vírus, mas ela vai ficar ainda presente nas condições psicológicas e de dificuldades que a gente vai viver aí pela frente. Felipe Getúlio fez uma pergunta aqui, como manter o foco nesse momento? Deve ser em relação à alimentação, né? Porque, como você falou, algumas pessoas são... Pronto, aqui dentro de casa só estamos os quatro e não tem outro lazer melhor do que, além de ver TV, comer. A dupla terrível para engordar, né? Mas não tem como você não comer. Engraçado. Sacia, Não, né? realmente. Vou até te falar um pouquinho disso aí. Não ter como não comer fica muito forte. O difícil é começar. Porque quando você. Eu passo esses dias com meu sobrinho e eu tô notando ele muito ansioso.
e ele tem 5 anos. E o que é que eu estou fazendo para modificar a rotina dele? Porque criança, você sabe que tem muita energia. Se você dá doce, então, menino do céu. Quem tem Uhum. criança em casa, pelo amor de Deus, nem topa os filhos de vocês, senão, porque senão vocês vão descobrir a cura logo. É, vai descobrir a cura logo, né? Com os meninos gritando dentro de casa. Então, o que, é que vai acontecer? Diminuam o açúcar que vocês dão para a criança e façam os exercícios com as crianças. Meu sobrinho tem 5 anos e ele está fazendo os exercícios, e quando ele está nesse momento prazeroso do exercício físico, ele desconecta da comida. Porque aquele Uhum. momento também está sendo prazeroso e ele está tendo a companhia de um adulto com ele. E, assim, se você conseguir conciliar isso com teus filhos, tu vai ver que bacana. Se não tiver quintal, afasta as coisas dentro de casa. Vai jogar bola dentro de casa mesmo, se movimentar, montar um quebra-cabeça, coisas que tiram o foco, que mexam com o seu raciocínio. Um abraço aí para a Edileuza, também de Natal. A galera de Natal tá toda assistindo. É, então, o que acontece? Mudar o foco. Porque a ansiedade, ela lhe remota a querer comer, a querer comer. Por que comer? Porque a comida, ela é um acalento. Quando você tá, é o que eu falei no começo, você está comendo suas emoções. Você está ansioso, você está estressado, então você quer uma coisa que lhe acalente. E uma comida, geralmente são comidas gordurosas. Você não vai na geladeira quando você está ansioso, você não vai comer salada, não. Você vai comer lá um pote de sorvete É, e se com tiver feijão certeza. dentro dele, na guerra tá feita dentro de casa. Isso acontece muito também. Então, assim, gastar energia, tentar mudar o foco, ler um livro legal, assistir uma live dessa para a gente rir um pouquinho, brincar um pouquinho, a galera tirar a dúvida, tentar mudar, porque senão a gente vai pirar. E essa questão que você falou aí é muito séria, é o psicológico. E se o corpo está tóxico, ele não vai ter a oxigenação correta, então vai ativar as células cancerígenas. Fora isso, aí como é que a gente vai fazer? Voltando só um assunto aqui para não me perder, porque às vezes eu falo tanto que eu acabo me perdendo. Fique à vontade. Costume de professora, né? Porque eu também dou aula. Então, o que acontece? Existem alimentos que ajudam a desintoxicar e aumentar a imunidade. E hoje nós temos aí, é baratinho, não adianta. Tem muita gente que fala, eu vou manipular, porque, gente, tem manipulado muito bom aí, respeito às farmácias de manipulação, mas tem um baratinho que todo mundo pode tomar em casa, é um copo de limão em jejum. Tá, e eu tenho, às vezes o paciente alega, mas eu tenho uma gastrite. Se ela não estiver no tempo de crise dela, ela pode tomar tranquilamente. Até porque, se for da H. pylori, ele previne que a H. pylori volte. Inclusive, tem gente que tem gastrite e quer tomar leite. A bactéria fermenta no leite e ela se reproduz com uma rapidez muito maior. Então, é igual aquela historinha da matemática. Mais com mais só dá mais. Então, o ácido, ele se junta com outro ácido e aí ele fica alcalino no estômago e mata as bactérias que não são benéficas. E, inclusive, para esse vírus é interessante que as pessoas ingiram água constantemente. Por isso, você está tomando aquele copão d'água lá, eu vou tomar 1 litro d'água porque a nutricionista falou que tem que tomar 1 litro d'água. Não, não precisa ser exagerado, não. Um golezinho, se ela tiver na boca, ela vai descer para o estômago. O ácido do estômago da gente é tão forte que ela ajuda na digestão da própria bactéria. E aí você fica imune. Então, muito importante a hidratação. E outra coisa, muitas pessoas confundem. Dizem, eu tô com fome. Não é fome, geralmente é sede. Aí, as glândulas que se liberam, uma para você comer, porque você tá já, e o organismo está catabolizando, e ela pede comida, e outro que está desidratando, as glândulas são juntas aqui no meio do cérebro. Uma que manda comanda e a outra manda. Elas são uma de frente para a outra. Então, o que acontece? Você tem que desenvolver o hábito de beber água para você escutar o seu corpo quando ele precisa se hidratar e não só comer. Aí, muitas vezes você direciona para a alimentação e era só sede. Bom Diferenciar saber. vontade de comer e se alimentar, né? Ô, Beatriz, durante toda. Aí já volta para o tema original, que é essa evolução do homem. Os alimentos eles se transformaram bastante.
E Muito. até que ponto eles deixaram de ser tão benéficos para a gente? A gente vê muitas doenças sendo originadas em virtude da má alimentação ou dos novos costumes. Você deu um dado aí a respeito do vírus que está devastando a nossa mente nesse período, mas independente dele, tem tantas outras doenças que a gente vai ver e é de uma má alimentação, né? O sal e o açúcar que em algum momento alguém gostou de introduzir na alimentação, hoje se tornaram, né, Alimentos vilões. viciantes, O né? ovo já foi horrível, hoje é benéfico, e a gente fica o tempo todo naquela confusão com o ovo. E assim, como foi isso? Essa industrialização, foram colocando componentes, como foi que se deu? Primeiro, o que acontece? Que hoje a gente não come mais como comíamos na época dos nossos avós. Porque existe uma coisa chamada anabolizantes, né? Que são os hormônios injetados nos animais. Você tira, porque na época da sua avó, o que você comia no domingo na casa da sua avó era uma galinha de capoeira. Hoje o que tu come é um frango de granja que uma semana era pinto, já virou frango. Então, o que Verdade. acontece? Aquele hormônio lá que o frango ingeriu, provavelmente você vai ingerir também. Já começa por aí a difamação, digamos assim, na nossa alimentação. E outro ponto também bastante interessante é que eu particularmente, talvez alguns profissionais não concordem, mas cada um tem o seu ponto de vista. Eu acredito que nada faz mal. Porque tem pessoas que tá aí almoçando um prato de salada, tem pacientes crudivoristas, tem paciente vegano, tem pacientes que eu já peguei várias modalidades hoje de nutrição existe. A nutrição ela é um meio assim muito amplo. E existem vários meios de vida através da alimentação, de você viver saudavelmente. Mas o que adianta tu comer um prato de salada no almoço e ser uma pessoa assim altamente neurótica e critica e fica nervosa porque vê alguém tomando uma Coca-Cola? Porque assim, a Coca faz mal, faz muito mal. Qualquer refrigerante faz mal, mas eu, eu penso assim que nenhum alimento faz tão mal como o seu prazer e seu bem-estar. Então, eu uso até uma frase do meu irmão. Eu falo pro meu irmão assim: Ô Netinho, você não quer emagrecer? Não. Ele fala para mim assim: eu sou tão feliz do jeito que eu sou. Eu nasci gordo, eu cresci gordo, eu nunca fui magro na minha vida, mas eu sou tão feliz, eu acho que meus ossos acostumou. Que ele é aquele cara bem bronco da roça, e ele fala assim: Uhum. é meus ossos que acostumou a levar minhas banhas. E ele é um cara tão contente com ele mesmo. E eu já recebi atletas que são pessoas que já recebi pessoas assim, atletas que já têm depressão e acabou desenvolvendo até câncer pelo bem-estar emocional. E ele tá aí todo o gordinho saudável e aquele que é fitness tá com a mente tão doente que a mente, gente, o corpo reflete o que sua mente está transmitindo. Então eu costumo falar que não existe alimento que faz mal por completo. O que acontece é que o excesso que as pessoas comem. Por exemplo, o ovo faz bem? Faz. Mas você comer uma bandeja vai fazer mal para você. Tem gente que Uhum. acha. Tem uma gama de pessoas aí que falam da dieta do ovo. Passa o dia Uhum. todo comendo ovo, 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 ovo. Tá, Ovo, um ovo. ovo é um alimento completo? Beleza, é. A pessoa perde, tem gente que perde 4, 5 quilos comendo ovo, ovo, ovo. Mas ela não vai comer ovo, ovo, ovo pro resto da vida. Ela vai comer isso? Não, porque não está no histórico alimentar dela. Então, o ovo vai fazer mal para ela. Mas uma pessoa que come um ovo por dia, 2 ovos por dia, faz mal? Nunca aquela pessoa vai viver saudável o resto da vida. Então, o problema que está aí é o contexto que as pessoas colocam a alimentação. E não que o ovo faz mal, é da forma que é consumido. E outra coisa, o consumo dos alimentos é muito individual. Talvez o ovo não seja tão bom para você quanto é para mim. Ou assim Uhum. vice-versa. Talvez o arroz não seja tão bom para você quanto é para mim.
ou vice-versa. Então, não é que o alimento seja vilão. Existe, retornando para resumir a história, existem vários contextos. Primeiro, o seu emocional. O emocional conta aí quase 100%. Porque não adianta você comer saudável e ter uma mente doente. Isso aí não vai ajudar, não. E eu tenho vários casos, eu trabalho em conjunto com psicóloga e, assim, Taliane tem me ajudado muito. Estou fazendo propaganda mesmo, porque ela é boa mesmo. Os pacientes que eu tenho dela aí, eu tenho recuperado 100%. Então, quando é bom, a gente recomenda, né? Porque eu só consegui fazer uma alimentação saudável no paciente por causa dela. Então, vamos lá. Recordando, primeiro, uma mente saudável. Segundo, o exercício físico, porque o corpo foi feito para estar em movimento. Você pode ter um poste na sua garagem. Se você não liga ele, funciona ele, dá umas voltinhas nele, mais cedo ou mais tarde ele vai acarretar problema. Outra coisa, a alimentação. Tem que ter saudável. Você pode comer, você não vai passar a sua vida inteira sem comer sua pizza no final de semana, não. Você tem que comer. Só que você não vai comer pizza todos os dias ou se empanturrar de carboidrato todos os dias. Porque o excesso de carboidrato que você consome, que você não gasta, vai para as suas células de gordura, que são os famosos adipócitos. Então, o que acontece? Ele só vai juntando e vai ficar igual um urso. Porque é a sua reserva de energia. E é uma dádiva aí, porque já pensou a gente atravessar uma crise dessa e não ter que comer uma vez por dia? Um corpo que tem reserva, ele vai viver mais tempo. Por incrível que pareça, mas cientificamente falando, é a verdade. É engraçado, mas é porque tem reserva para Me sobreviver. senti agora O sobrevivente, um né? sobrevivente. Não, é engraçado, tem muita coisa engraçada. Eu falo sempre isso para os alunos. Gente, o povo já tem medo quando vê um nutricionista, acha que a gente é fiscal de prato. A gente sofre um preconceito. Às vezes você chega num barzinho assim, tá os amigos tomando cerveja. Vixe, a nutricionista chegou, ninguém vai tomar cerveja. Mas... Gente, o nutricionista ele não vive para isso, não. O problema é que a diferença é que a gente sabe os benefícios e os malefícios que aquilo causam no corpo. Mas ninguém está aqui para ser fiscal de prato, não. A gente quer que as pessoas vivam bem, sejam felizes e não incomodem a vida de ninguém. Porque quem quer ser vegano que seja, quem quer ser carnívoro que seja, quem quer ser crudivorista que seja, só não seja chato. Uhum. Você escolhe o seu modo de vida, né? Você tem o direito de escolha na vida. Então, assim, não é porque eu escolhi ter um hábito saudável, pronto, aqui em casa alguém pratica exercício físico, sou eu. Tentei levar até minha mãe, esse já tá até assistindo aí, ó. Levei uns dias para academia, ela não pode ir todo dia, mas a única que eu consegui aderir. Mas aí eu tenho que respeitar o estilo de vida das outras pessoas. Se os meus irmãos não gostam de exercício, eu não vou amarrar eles, levar para academia. Se eles não comem um prato de salada, eu não vou amarrar e obrigar. Isso é uma decisão que tem que ser da pessoa. Pessoa. Então, a partir do momento que ela decide ter um estilo de vida saudável e aceita que aquilo é bom para ela, ó, o corpo dela vai viver 100 anos aí com saúde, para dar e vender. Porque o negócio não é viver. Tem que viver bem. Não é sobreviver, não. É Sempre falo verdade. para os meus alunos. Não comam o emocional de vocês. Não comam a tristeza, não comam a alegria, não comam a infelicidade. Se alimentem, comam, porque o seu corpo está necessitando realmente de nutriente. Então, não é o alimento que faz mal, mas a quantidade que vocês ingerem. Mais alguma perguntinha saiu por aí? Saiu. Na verdade, a Taliana é TSR, o usuário dela. Eu queria que É, ela desse um. isso. É? Ela fez uns Isso. comentários aqui. Cadê Taliana? Ela fez dois comentários aqui que eu acho que é pertinente. Na verdade, ela comentou quando a gente falou do psicológico das pessoas em relação a toda essa crise, né, que a gente está passando e que isso vai influenciar muito para o futuro. Ela está dizendo que já começou até a fazer. Ela fez dois comentários. Vamos cuidar da saúde física e mental. Se não nos Isso. cuidarmos agora, os problemas psicológicos terão início ou serão intensificados. E ela disse que já iniciou os atendimentos online justamente para evitar que os pacientes tenham seus problemas intensificados.
Inclusive, Eduardo, só reparando aí, já faz um tempo que eu estou trabalhando com consultoria online também e tem sido um sucesso aí. A galera tem gostado bastante e, assim, as dicas do dia a dia, Uhum. o que a pessoa pode fazer. E, gente, é sério essa questão. Mente e corpo tá ligado. Não adianta você ter mente saudável e não ter o corpo saudável. A mente vai adoecer porque o corpo está adoecido ou vice-versa. Tem que ligar a mente com o corpo, porque nós estamos passando por dificuldades hoje. Volto a falar, como eu falei no início da live, que a devastação desse vírus começou pelo quê? Pela alimentação de animais silvestres. E o criador deles, a gente viu no jornal, passou em vários jornais, isso não é segredo para ninguém. Os jornais estão mostrando aí como era o aglomerado daqueles animais. Não tô obrigando ninguém aqui a ser vegetariano, mas inclusive hoje existem estudos que futuramente a carne, a proteína animal vai ser produzida em laboratório, justamente pela disseminação de doenças. Daqui uns 10 anos, a população não vai querer. E ainda mais depois de uma crise dessa que a gente vem enfrentando, porque o mundo parou. O mundo está parado. Todo mundo A em casa. escassez também, né? A escassez de alimentos, a população Exato. crescendo. As carnes serão, pelos estudos de hoje, que os nutrólogos vêm fazendo, juntamente aos nutricionistas, estão estudando para que as carnes. Vou falar assim, porque todo mundo entende, que as carnes serão desenvolvidas em laboratórios, para que ela tenha uma nutrição correta e que a gente diminua a ingestão de hormônios, porque a maioria desses hormônios que a gente ingere, eu não estou falando só de nós brasileiros, mas do mundo inteiro, são altamente cancerígenos. Só para tu ter uma noção, há pouco tempo, alguns dados aí foram atualizados e o brasileiro está ingerindo 5,1 litros de agrotóxico por ano. Então, assim, a gente está sendo saudável e ao mesmo tempo não está. Né? Então, por isso que eu volto a falar. Não é o alimento que faz mal, e sim a quantidade que você ingere. Não é que o bichinho do pão ali, o coitado, que vai fazer mal, não. Porque essa semana eu vou. Não vou falar não, mas porque é uma aluna minha que é muito engraçada. Falou, professora, eu como 10 pães no dia só. Gente, 10 pães no dia só um carboidrato, é uma carga de carboidrato muito alta, que a gente não passa assim nem para um nadador que chega a queimar por treino de 2 a 3 quilos. É muita coisa, né? Então, assim, não é que o pão. Aí tem gente que fala, o pão tá fazendo mal. Não, é porque ela tava comendo 10 pães, não era o pão, Eduardo, que tava fazendo mal. Eram 10 pães que a pessoa tava comendo. Então, a questão está aí. Não o alimento vilão, mas as quantidades que são ingeridas. Outra coisa bastante interessante, que aumentam... Existem os alimentos também que contribuem para o bem-estar físico e mental. Por exemplo, as frutas cítricas, elas liberam muita vitamina C, então deixa o corpo muito fortalecido e revigorado. Então, isso aí ajuda no rejuvenescimento das células, natural das células. As pessoas que se alimentam bem, que são mais saudáveis a vida alimentar, você olha para uma pessoa de 30, 40 anos que tem uma vida saudável na alimentação, você não dá 20 para ela. E você olha uma pessoa de 20 que tem uma má alimentação, você dá 40 para aquela pessoa. Então, é o estilo de vida que a pessoa escolhe ter. E aí está na mão de cada um. A escolha é sua, você é livre. Você falou uma coisa interessante agora. Quando a gente começou esses bate-papos, a gente, além de falar de temas muito voltados para o dia a dia do empreendedor, né, de questões financeiras, recursos humanos e tal, a gente vai trabalhar 4 pilares da evolução do homem. E uma dessas é esse bate-papo nosso. Você falou em 2 deles aí, que é corpo e mente. A gente ainda está agregando a esses pilares, além do corpo e mente,
Sentimentos e emoções a gente fez a separação. Você está conseguindo me ouvir? Tô. A gente coloca 4 pilares: mente, corpo, espírito. E na mente a gente faz uma separação aí e faz um capítulo à parte de emoções. Vamos trabalhar emoções, onde também faz uma diferenciação no que o corpo sente e no que o sentimento, de fato, é o que a gente precisa trabalhar. Porque quando você consegue fazer um processo diferente, o seu sentimento ele percebe diferente do que o corpo demanda, porque quando você está nervoso, o corpo fala, quando você está triste, o corpo fala, tudo aquilo aí é dentro desses hormônios que você falou e tal. Né? A endorfina ela dá um relaxamento, mas aí tem outros que fazem com que você fique muito agitado, e, enfim, que é o que os sentimentos eles são voltados a isso. Eles são a leitura do que o corpo está dizendo. Por isso que a gente está falando dessas questões e é muito propício, assim, tá com esse bate-papo com você hoje, entendeu? Porque se você tem uma alimentação regrada, se você faz uma atividade física, cuida bem do corpo e tal, isso que você falou, você vê uma pessoa de 40 anos com aspecto saudável, né, aparentando até menos de idade, cria nas outras pessoas, isso serve até para ele ser um líder mais presente, entendeu? Até nisso, nos aspectos de liderança, essa forma como você se comporta em relação ao seu corpo, à sua mente, às suas emoções e tal, isso faz uma diferença grande, entendeu? A gente está falando aqui de evolução baseado na alimentação. E ao longo da história, a gente vai ter vários momentos onde a alimentação foi se transformando, tal, né? Hoje a gente é industrial, enfim. O melhor desses últimos tempos, Beatriz, que a gente vê é o nível de consciência das pessoas tem melhorado. As pessoas têm Muito. começado a se desprender do modismo que eu digo de você ver na TV aquelas propagandas, sabe? Coma, fast food, não sei o É, quê. Porque é isso. Quando meus filhos eram crianças, tinha um canal de televisão, eles sabiam das coisas antes de mim. Eu chegava em casa, eu tinha que comprar McDonald's, não era nem para falar assim, mas eu tinha que comprar aquele sanduíche que era para ganhar o presentinho, porque ele tinha que comer, não sei o que, sei o que. E cria um hábito alimentar que foge do seu controle, porque a televisão está em cima, né? A propaganda exato. está muito. Você falou uma coisa interessante agora, porque eu peguei essa época, né? Então, eu passei por isso na pele, porque eu fui geração. Não é nem legal, esses fast foods aí, né? Porque a gente tá divulgando as marcas, mas você sabe que é a realidade. Então, eu fui criada assim nesses fast foods, eu tive obesidade infantil, Ah, porque foi. E um dos pilares para. Na adolescência, eu comecei a organizar minha própria alimentação, a praticar exercício físico, e eu vi o quanto aquilo era benéfico, então foi aí eu resolvi me especializar e fazer uma faculdade, quando eu tive uma ideia mais formada, uma opinião formada, né, sobre tudo. Então foi aí que eu resolvi, porque eu cresci nisso. A mídia, ela tem um grande poder sobre a massa. Ou tinha na minha época, porque como você falou, hoje a internet, né? Porque quando eu era criança não existia esse negócio de celular, não. Meu sobrinho estava me perguntando o que era que eu brincava, porque eu não tinha um celular. E aí eu fui explicar para ele que eu subia em árvore, que eu tacava fogo na casa, minha mãe corria atrás. Essas coisas boas, assim, que criança traquina faz, né? Porque minha mãe falou assim, ai, quando você era pequena eu era tão magrinha que ela corria o tempo todo atrás de mim, porque eu era muito imperativa, né? Assim, muito tranquila, subindo em casa, subindo em árvore. Então, eu falando para ele que era isso que eu brincava. E hoje as crianças não brincam mais. Mas tem um lado bom da coisa, tem um lado ruim. Um dos lados positivos, olha minha tia dando joinha, porque ela sabe, né, que eu aprontei muito, né, tia? É, tem um lado positivo, assim, que você não tem a preocupação do teu filho estar no meio da rua brincando.
Mas, assim, tem um outro lado positivo, é que você não engana mais as crianças. Outro dia, pronto, meu sobrinho, ele come algumas verduras e, por exemplo, assim, ele pega um brócolis, ele diz, a arvorezinha faz bem. Porque ele viu na internet que faz bem. Ele não precisou assistir a propaganda dos sanduíches, dos fast food. Ele sabe que Uhum. aquilo faz bem para ele. Então, ele tem 5 anos e ele tem esse discernimento. E, assim, esse lado foi bom, porque as crianças estão tendo uma informação muito mais cedo do que nós tivemos. Então, elas sabem o que faz bem e o que faz mal, sem precisar da grande influência da mídia. Isso aí é muito, muito importante. Outro ponto, já que o tema é evolução, se você reparar hoje, quantas crianças comem carne animal? Essa nova geração. 90, Eduardo, é incrível. Eu não atendo criança, não. Quem atende é Luana, né? Inclusive, ela é pós-graduada na área, ela trabalha comigo. Eu indico ela para todo mundo, Luana Oliveira. Ela trabalha muito com criança, ela é muito boa. Mas 90% dos pacientes que eu atendo, eles chegam com isso para mim, aí falam assim: ó, Beatriz, meu filho não aceita carne vermelha. Bacana, legal. Deixa, não precisa da carne vermelha, não. Hoje nós temos uma gama de possibilidades que substituem. Existe, por exemplo, o pessoal fala que quem não come proteína animal não ganha massa magra, ganha a suplementação. Nós trabalhamos com algas hoje, a produção, inclusive está sendo até uma grande produção de grande escala no Brasil hoje, é da espirulina e a clorela. O percentual de proteína delas é muito maior do que o da proteína animal. E sem falar que não vem a condição hormonal. E aí você pode colocar um pozinho no suco da criança e a criança vai ter a proteína do dia todinho, vai viver melhor do que se tivesse comido as carnes animais com hormônio. E isso é um ponto positivo da evolução humana. A nutrição deles e o que eles precisam é bem diferente do que a gente necessitou. E alguns livros que eu andei lendo aí, eles chamam hoje que... um abraço aí para minha paciente Suênia, está acompanhando também. Também ela tem uns bebês, ela tem 2 crianças em casa, aí é bom porque a galera já acompanha. Então, o que acontece? As crianças, a mãe pode colocar esse pozinho da espirulina no suco da criança, na vitamina. Não tem muito gosto, não muda o gosto. E aí a criança vai ter a proteína para desenvolver normalmente a composição corporal e tudo que ela necessita, né? E desenvolver melhor e mais saudável do que foi na época da gente. Porque o corpo deles não necessita. É muito difícil uma criança hoje exigir dos pais a proteína animal. Eles chamam isso em algumas literaturas, de a sexta raça humana. E nós somos a quinta. É tão interessante esse negócio da evolução humana, que crianças, os adolescentes, alguns, já não nascem mais com os dentes cisos. Eles não sofrem aquela dor, porque eu senti, né? Ainda tem uns 3, só tirei um até agora, o famoso dentiqueiro, que o pessoal chama. Só 2 horas e meia de cirurgia e eu ainda tô aqui, ó, para tirar os outros 3. Então, tem adolescentes que não nascem mais porque não precisa dessa quantidade de dentes, porque a alimentação que a gente tem hoje é de alimentos já bem cozidos, então os dentes não exercem mais tanta força, a mandíbula não, as nossas presas diminuiu com o andar do tempo. E por que eu estou dando o exemplo dos dentes? Porque os dentes é o começo da digestão. Quanto mais mastigado você der ao alimento para o seu estômago, melhor vai ser a sua digestão. E aí mais nutrientes você vai absorver. Então tudo começa na boca. E o alimento, já que você não exerce tanta força, o alimento já vem com a cocção, então é só absorver e desenvolver e não precisar dessa quantidade de dentes. E aí a prova é da lei dos o uso e desuso, né? Que aí o pessoal já nasce sem. Muito, muito interessante. Eu tenho aqui
adolescente que fala dessas coisas. Ela quer porque quer ser vegana, vegetariana. Mas a Quem que quer vegetarianice ser? dela, minha filha. Minha filha, mas a Ah, vegetarianice dela não vingou muito, não. Por quê? Porque a gente está dando a responsabilidade dela mesma produzir o prato dela. Não, pega as coisas, faça sua salada, começa a se inteirar disso, entendeu? E aí chega da escola com aquela agonia de fome, prefere comer o que ela encontra pela frente. Mas enfim, pelo menos tem uma consciência e já tem buscado se alimentar diferente. Do que você falou aí em relação às proteínas animais que a gente tem disponível com mais facilidade, que seriam o que? O frango, a carne vermelha e tal. Quando a gente se refere a hormônio, tanto faz um como o outro, a gente vai ter lá uma quantidade que não deveria existir, né? Que pode ser prejudicial para a gente. Que pode não, você já falou aí, né? A gente está ingerindo 5,1 litros, foi isso? Você falou litro de agrotóxico de por ano. agrotóxico? Se não tiver já atualizado esses dados, né? Porque a atualização é constante, No caso do né? frango, é nítido o hormônio, né? Que é o que você falou Isso. também. São questão dos hormônios. Então, isso aí vem prejudicando bastante a galera. E aí as pessoas estamos, eu me incluo, porque eu também consumo. Eu consumo frango, eu consumo carne vermelha. Como eu ainda falo assim, gente, eu já passei 60 dias. Todos esses testes que eu falo, Eduardo, é engraçado que eu gosto de testar tudo. Eu passei, você vê, eu cresci, a minha fase alimentar, que é a base alimentar da gente, na infância, é a fase que você adapta o seu corpo àquilo que você vai ingerir sua vida todinha. Por isso que é interessante essa vocação aí da sua filha. É até legal, porque é como você falou, ela já está tomando consciência do que é que ela vai querer comer, né? Ela Uhum. tá sentindo que o corpo dela não está bem com aquelas coisas. E aí ela tá meio que por instinto. É. E assim, eu já testei essa questão da carne vermelha, porque meu pai teve um problema de rins, e daí eu quis ver se era possível ver sem carne vermelha. E logo eu que cresci lá no interior de Goiás, que tudo que o povo vai fazer lá, vamos matar um boi, vamos matar um boi. Tudo que lá que vai acontecer, você vai respirar, eles matam um boi para fazer um churrasco. Então eu cresci assim, que tudo tinha que ter um boi inteiro, não era um pouquinho de carne, simplesmente. Era um boi todo. E, mas assim, hoje eu passei 60 dias sem comer carne e ingerindo a espirulina. Inclusive, o meu desempenho nos meus treinos e na corrida foi muito melhor, porque algumas pessoas aqui que me acompanham sabem, eu corro também. É, pratico crossfit, corrida, um pouquinho Menina, de tudo, né? o Vitor está fazendo um Tem que comentário gastar essa aí. Tem que gastar essa energia toda aí, né? Desde toda, criança. né? Porque quando eu era pequena não tinha ninguém para correr atrás. Agora não tem mais, né? Minha mãe cansou de correr. O Vitor fez Agora um eu corro comentário. sozinha. O Vitor fez um comentário que grandes empreendedores do país dizem que aguentam a rotina maluca por conta da boa alimentação. Sem dúvida Isso. nenhuma, Vitor. Sem dúvida nenhuma. Tem uma interferência direta, não é? Com Não certeza. só a Porque o alimentação, corpo. como o condicionamento físico, né? Isso. E o corpo, Eduardo, ele fica mais fortalecido. A sua mente cansa menos, a mente fica altamente produtiva. A semana que eu tenho tempo de seguir uma dieta bem saudável, a minha produtividade no meu trabalho triplica. Como eu falei aqui, eu trabalho na empresa, trabalho na clínica e dou aula no ITEC. Então, assim, e ainda pratico todos esses esportes que eu falei, corrida, crossfit, jogo futebol com meu sobrinho em casa. Então, assim, a semana que eu tenho tempo de ter uma alimentação bem tranquila, a produtividade, volto a falar, é triplicada. E a questão que eu falei da carne vermelha, eu passei 60 dias sem comer, tomando espirulina e clorela, que são algas, né? Que hoje já tem produção em massa aqui no Brasil.
Os laboratórios, quem não encontrar no mercado, todos eles fazem a manipulação, é excelente. E tive um desempenho de corrida assim de subir no primeiro pódio. Foi a corrida lá em Remígio, eu fiquei meu primeiro pódio, terceiro lugar, mas foi maravilhoso, né? Já viu Que aquele, não bom. importa em que Não importa lugar o você lugar, chegou, importa o importa que estado você de conseguiu espírito, né? subir naquele danado. Ô, Beatriz, E a travessa foi uma infelizmente, alimentação saudável. Infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Eu vou te pedir para Isso. fazer suas considerações finais, se despedir, tá? Porque só são, a gente, no máximo 50 minutos, porque é 55, 60 minutos, porque o Instagram encerra aqui. É, Aí pra gente, né? Então, faça aí suas considerações e se despeça, por favor. primeiro, agradecer a turma toda aí que participou da live. Achei bem bacana seu convite, super produtivo. Eu acho que muita gente tirou muita dúvida aí que tinha. Então, a questão que eu falei, gente, vocês podem ser vegano, o que vocês quiserem. Só não seja chato, porque senão você vai ficar tóxico, vai produzir muita toxina no seu corpo. Pratique esporte, tenta se alimentar o mais saudável possível. Não adianta dizer, eu não tenho tempo de fazer isso. Tem, faz de noite, deixa tudo organizado, a lancheirinha na geladeira e leva para o trabalho. Não custa nada, né? Como diz minha mãe, não vai cair a mão, não. E realmente não cai, não. E quando você sentir que você está sendo mais produtivo, que a pessoa começa a se sentir produtivo, dormir melhor. Quem não é que não recarrega uma bateria, né? A bateria humana é com sono bom. E o sono, você tendo uma alimentação saudável, você tem um sono 1000 vezes melhor e no outro dia você está pronto para o batidão, como se diz hoje em dia. Isso aí é bem bacana. E fica a dica aí, né? Meu Instagram está à disposição. A galera que tiver dúvida, quiser conversar comigo depois da live. Aí, ó, Felipe Camilo também, meu paciente, agora ele está lá em Natal. Gente, é sério essa questão. Tentem fazer uma alimentação o mais saudável possível. Pratiquem exercício em casa nessa quarentena. Leiam livros interessantes que façam, que limpem a mente de vocês. Tirem um pouco o foco, mas também desfoca sem esquecer do que está acontecendo, né? Porque não vão ser egoístas, gente. Não adianta você comprar 10 litros de álcool e deixar o seu vizinho sem álcool. Porque se seu vizinho pega, ele vai passar para você. Então, não vamos ser egoístas, não vamos secar as prateleiras de supermercado, porque não só tem a gente, tem que pensar no próximo. Outra coisa importante que essa pandemia aconteceu é da gente exercer a nossa humanidade. A nossa humanidade na nutrição, a nossa humanidade com amor ao próximo, a nossa humanidade com respeito, né? E porque juntos somos mais. E eu sei que a gente vai atravessar, Eduardo, eu sei que a gente vai atravessar essa fase. Só que a gente tem que ter muita fé e muito respeito com o próximo. Então, vamos passar o álcool na mão do vizinho para que ele não pegue, para que não passe para a gente, né? E vamos Ok. dividir, se em vez de comprar 2 conchas de banana, deixa uma para o vizinho e compra só uma. Porque aí todo mundo vai estar saudável, né? Deixa eu só dar um recadinho. Essa live ela vai estar salva no Stories da página Feira do Empreendedor Digital e logo depois vai para o YouTube na página do Inspiração Coruja. Beatriz, feliz demais por você ter participado. Venha mais vezes, por favor. Eu vou falar com a Taliane depois. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Muito feliz com a sua participação e foi show. Eu que agradeço aí, viu? Beijão, galera, Um e até a abraço. próxima. Obrigado a todos que participaram. Abração. Tchau. Agradeço, tchau. Tchau, Bea.